Como comprar um fundo bom com qualidade e descontado? Como diz esse investidor? Comprar um FII bom com qualidade, porém descontado. Então, com qualidade, mas descontado. Que não seria, na teoria, na minha carteira da vida toda. E quando chegar ao valor certo, vender e comprar o que eu gosto da minha carteira. E esperando por quanto tempo necessário. Mas não fiz. Acha muito errado? Ricardo, eu sempre acho que esse tipo de pergunta, elas não necessariamente se repetem. Até vou refazer a frase aqui. Esse tipo de situação, a pergunta pode até se repetir, mas essa situação não necessariamente vai se repetir. Então, em alguns momentos, isso que você está falando pode acontecer, de você ter um fundo bacana que está descontado, e ele vai chegar exatamente no seu valor, você vai vender e vai alocar em outro. Mas tem que estar muito bem sincronizado, né? Porque às vezes esse fundo valoriza, mas o que potencialmente você iria aplicar também valoriza. E aí, de repente, quando você vai colocar na ponta do lápis, a diferença ou foi ínfima, foi muito pequena, ou talvez nem teve diferença. Às vezes você teve uma impressão de que teve um resultado melhor, mas não necessariamente teve, porque você está falando que esperar o tempo que for necessário. E às vezes são 2, 3, 4 anos. E aí muita coisa aconteceu nesse outro fundo que você deveria ter comprado, mesmo não estando descontado, e ele gerou muito valor, fazendo uma gestão ativa, pagando rendimentos extraordinários. Então, é muito difícil você querer colocar isso como uma estratégia definitiva na sua carteira. Agora, se você disser para mim, eu encontrei num dado momento uma situação e fiz isso e deu certo, ok. Necessariamente eu vou sempre fazer isso ou ficar o tempo todo procurando isso? Acho que não. Então, acho que essas oportunidades, quando surgirem, você pode até aproveitar, mas não enxergue isso como algo definitivo dentro da sua estratégia de alocação de investimentos. Agora, eu vou te dar mais uma sugestão além desta. Depois de um dado momento, quando você estiver mais estabilizado, um patrimônio mais relevante, eu não conheço o seu perfil, Ricardo, então, assim, pode ser que até você já esteja nesse patamar, mas eu tenho comigo que quanto mais maduro é o investidor, quanto mais a carteira estiver num estado, assim, em que as alterações são mínimas, em que você já conquistou uma carteira estabilizada, em que você está focado ali no seu trabalho, na sua família, e que a composição da carteira de fundos imobiliários é basicamente para uma manutenção da jornada, essas coisas tendem a ficar cada vez menos importantes. Eu acho que essa sua pergunta, ela carrega uma característica daquele investidor que, não é que ele é iniciante, mas que ele está num patrimônio em formação e quer acelerar às vezes, e nessa ansiedade de acelerar a formação do patrimônio, ele acaba se expondo a riscos que talvez ele meça errado, ou que fica exposto a um timing de mercado que funciona, hora funciona, hora não funciona. Então, fica essa reflexão aí para você também. Tá bom, Ricardo? Acesse o curso de fundos imobiliários para iniciantes no link no perfil do canal. Se você